Fala pessoal, e aí pequenos investidores? Eu sou o Lucas e bem-vindo à nossa série de aquecimento para a semana de dividendos para toda a vida. Vai acontecer entre os dias 23 e 30 de janeiro, vai ser um evento 100% online e totalmente gratuito, onde eu vou te ensinar como você vai chegar nos seus R$ 1.000 pingando na conta aí todos os meses. Para se inscrever, basta clicar aqui no link que está na bio do Instagram, só clicar ali e fazer a inscrição, que você automaticamente já vai estar inscrito para participar dessas aulas exclusivas que não estarão abertas aqui em formato de live, tá bom? É só para quem se inscrever que vai conseguir acessar as aulas. E hoje vamos falar aqui nessa super live com vocês, sobre um mito muito grande que tem por aí. É o mito que diz que a bolsa de valores é um grande cassino. Essa definitivamente é a pior coisa que você pode pensar se você quer buscar os seus R$ 1.000 por mês de dividendos. E eu vou te dizer que, se você já ouviu essa frase por aí, ou se em algum momento você já até pensou sobre isso, tá tudo bem, porque eu mesmo já fiz isso, eu mesmo já tive esse mesmo pensamento. Em dado momento, eu acreditei que de fato era impossível ganhar dinheiro na bolsa de valores, que era um grande mercado de especulação, onde os grandes investidores sempre enganavam os pequenos investidores, em que tudo isso não passava de um grande cassino e que para ganhar dinheiro eu precisava ter sorte. Esse era o meu pensamento quando eu comecei a investir. E esse foi o maior erro que eu cometi. Isso porque eu comecei a investir relativamente cedo, eu tinha 16 anos, quando eu abri minha conta na minha primeira corretora de investimentos. Mas com 16 anos, eu queria mesmo era fazer day trade. Eu tinha ouvido falar sobre essa história de investimento, de comprar e vender no mesmo dia e tentar ganhar com essa venda, né, fazendo as negociações todos os dias, e eu achei que esse negócio ia me fazer rico. Achei que com isso eu ia conseguir ganhar dinheiro sem precisar sair de casa, e dinheiro fácil. Vou te dizer que eu não foi bem assim que funcionou, muito pelo contrário. Eu, quando comecei a investir no day trade, eu perdi minha grana, perdi todo o dinheiro que eu tinha, que na época já não era muito. E eu vou te dizer que eu não fui o único, né? A gente tem um monte de estudo aí, o Paulo falou day trade, né? Culpa do day trade, é isso. Tem vários estudos por aí que dizem que, de fato, mais de 95% das pessoas que fazem day trade perdem dinheiro. Quer dizer aí que mais do que 9 a cada 10 pessoas vão sair mais pobre do que entraram tentando fazer day trade. Então, cara, sai dessa história de day trade, robô de investimento, nada disso funciona. Isso tudo só vai tirar dinheiro do seu bolso, beleza? Quando eu comecei a investir lá atrás, em 2006, éramos apenas 220 mil investidores na Bolsa de Valores. Então, imagina que era um tempo um tanto quanto diferente do que é hoje. Naquela época, eram poucas as corretoras de investimento, do jeito que a gente conhece agora, né? Que você entra lá, faz as negociações no home broker, que tem várias corretoras de opção, né? Corretoras que não te cobram taxa nenhuma. Isso não era assim, não era exatamente esse cenário, né? Eu abri a minha primeira conta na corretora que chamava até WinTrade, uma corretora que não existe mais, mas na época ela era extremamente revolucionária. Ela era muito parecida, talvez ela tenha sido a pioneira aqui no Brasil, da forma que a gente conhece hoje. Eu conseguia entrar no site, tinha um home broker, e eu mesmo conseguia fazer as negociações de compra e venda pela corretora. A maioria das corretoras na época você tinha que ligar para a corretora, falar com o analista, e o analista de investimento ele ia lá e de fato entrava em contato com a bolsa de valores e executava a ação que você tinha pedido, comprar ou vender. Então isso demorava o dia inteiro para conseguir terminar. Você ficava dependendo de ter que ligar e a pessoa te atender. Então, meu, putz, não era tão fácil como é hoje. Em 2006, nessa corretora, né, o Intrade, ela era uma corretora bacana, só que ela tinha uma série de taxas. Eu pagava R$ 20 por ação, então quando eu comprava eu pagava R$ 20, quando eu vendia eu pagava mais 20, ainda tinha que pagar R$ 10 por mês de manutenção de conta, simplesmente para minha conta poder ficar aberta. Então, era a taxa que não acabava mais, hoje é muito melhor. Hoje a gente está em aproximadamente aí 5 milhões de investidores na bolsa de valores, então melhorou muito o cenário. Para nós, pequenos investidores, isso é excelente, porque as taxas elas acabaram, a grande maioria delas sendo extintas, a gente consegue investir em ótimas corretoras que oferecem excelente serviço e corretoras que não cobram absolutamente nenhuma taxa, o que é muito bom, né? Afinal de contas, a gente não está aqui para ficar perdendo dinheiro pagando taxa para corretora nenhuma. Agora, você precisa conseguir investir da maneira correta. Você não pode ficar nessa história de day trade, ficar nesse negócio aí de robô de investimento. Nada disso funciona, tá bom? Isso tudo só vai fazer você perder dinheiro, assim como eu perdi lá atrás em 2006, quando eu comecei a investir. Eu entrei naquela época, quando com os meus 16 anos, eu entrei para o time da galera que ficava repetindo: Bolsa de Valores é um grande cassino.
E eu escutava disso bastante, tá, das pessoas que eu conhecia. Muita gente falava: "Bolsa de valores é um cassino, não investe nesse negócio, só serve para tubarão ganhar dinheiro em cima dos sardinhas", né, a galera até usava muito esse termo. Cara, essa não é a única experiência ruim, né, o day trade por si só não é a única experiência ruim que você pode ter nos investimentos em renda variável. Vou te dar mais um exemplo aqui que talvez você já tenha passado por isso. Sabe quando você está no trabalho, você tem aquele cafezinho, aquela pausa no trabalho que você vai tomar um café com o colega? Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido essa história, né? Algum amigo seu, algum colega do trabalho te falando aquela dica de investimento imperdível que ele escutou de algum outro amigo. Ah, e normalmente começa a frase assim, né? Você não sabe. O primo meu X falou que aquele investimento é um bom investimento. Um amigo meu que trabalha não sei aonde me disse que tal empresa vai dar bom, é um bom investimento para fazer. Fiquei sabendo de um investimento em criptomoedas, essa tá na moda, né? Fiquei sabendo do investimento em criptomoedas que dá 1% ao dia. Cara, eu escutei isso na minha pós-graduação. Estava estudando pós-graduação. Então, pessoas, né, que têm bastante estudo, que têm conhecimento de mercado, que têm conhecimento, né, de investimento, e eu escutei de gente na minha pós-graduação oferecendo e falando que tinha feito um investimento em criptoativos, empresa mineradora de criptoativos no Texas, que conseguia render 1,5% ao dia. Cara, isso é uma pirâmide, né? Não cai nessas furadas. Então, sim, eu já escutei isso inúmeras vezes, eu tenho certeza que eu vou escutar muitas outras, eu tenho certeza que você já deve ter se deparado aí com alguma dessa situação que eu acabei de descrever. Qualquer uma dessas coisas que eu te falei não vai dar certo em hipótese nenhuma, por uma série de motivos. Vou dar um exemplo, você vai entender, lembrar aí, puxa na sua memória, puxa na capivara aí do seu histórico. Quando você estava na escola, se você já deve ter brincado alguma vez de telefone sem fio. Você já brincou desse negócio aí? Eu lembro de que já tinha brincado de telefone sem fio, e vou te dizer que a frase nunca chega no final do mesmo jeito que ela começou. Sempre tinha uma pessoa que criava uma frase, ela ia passando, né, para o próximo, e no final o último que recebia a frase ou a palavra tinha que repetir a frase que escutou. E cara, nunca na brincadeira dava certo. Sempre a frase terminava diferente do jeito que tinha começado. Isso porque ou a pessoa que está te falando, né, a penúltima pessoa da fila entendeu errado, então alguém no meio do caminho também pode ter entendido errado a frase e aí começou a passar o que entendeu, que não era o certo, ou porque a pessoa que acabou te contando não entendeu do assunto, então ela acabou simplificando, resumindo do jeito que ela entendeu, que também não é o correto, ou até no meio do caminho sempre tinha aquele brincalhão, aquela pessoa que agia de má fé e mudava a frase no meio só para fazer uma zoeira. Beleza? Então, olha, de verdade, brincadeira de telefone sem fio não funcionava. Então, se você tiver no seu trabalho, no seu café, no almoço aí com o seu colega e alguém começar a vir com esses papos que o amigo de não sei quem, o primo de não sei da onde, ficou sabendo do investimento X, lembra do telefone sem fio, tá bom? Pode até falar para esse cara que brincar de telefone sem fio nunca dá certo, então não entra nessas furadas. Nesses casos todos que eu te contei aqui, a gente consegue encontrar alguns erros muito claros e muito comum entre eles, né? Primeiro, falta de conhecimento induz as pessoas a errarem na hora de tomar as decisões de investir. Eu, no caso, lá em 2006, foi essa história do day trade. Eu imagino que alguns outros de vocês aqui também já devem ter tentado fazer essa história de day trade e tenha quebrado a cara. Então, day trade só tira dinheiro da galera. Não entre por esse caminho. Outro ponto em comum, né, de todos esses exemplos que eu dei, é que falta um método para ser aplicado com persistência. Repetição ao longo do tempo de um método que está comprovado que dá certo vai levar você ao sucesso, mas você precisa ter persistência. Se você não persistir, você não vai chegar na hora de conseguir colher esse sucesso todo. Por isso que o terceiro ponto é ter paciência, dar tempo para os seus investimentos. As coisas não acontecem da noite para o dia. Você não vai lembrar, mas você não aprendeu a andar em um único dia, né? Você precisou aí de algumas semanas e meses para conseguir andar. E correr, então, putz, menos ainda, né? Até aprender a correr, você precisa demorar anos para conseguir fazer isso. Então, para você ter sucesso, seja em qual for o fato que você esteja fazendo agora, você precisa de tempo, de método e de persistência. Isso vale para os investimentos também, beleza? Agora, voltando aqui para a história do cassino, né? Comparando a bolsa de valores com a história de ser um cassino, que é uma frase que a gente escuta bastante por aí. Me fala um negócio, você já foi em algum cassino, se é que você foi em algum, mas você já frequentou, entrou em algum cassino que dizia, né, que no jogo, naquele jogo a probabilidade de você perder é de apenas 1%. Cara,
Eu nunca vi isso acontecer, né. No cassino, a galera sempre fala que quem ganha é a banca, né, nunca é a pessoa que está jogando ali. Nos investimentos em bolsa de valores, definitivamente, não é um cassino, a gente tem como ganhar. Essa história, né, que eu te falei de que a chance de você perder é de apenas 1%, eu não tirei isso da minha cabeça. Isso daqui é real. Foi um estudo feito que eu vou te falar um pouquinho mais sobre ele, lá nos Estados Unidos, usando a bolsa de valores por um período gigantesco, que comprovou que, de fato, a chance de você perder dinheiro investindo em ações, investindo na bolsa de valores, ao longo do tempo, é menos de 1%. Tá bom? Esse estudo dizia o seguinte: foi um estudo feito através do índice do S&P 500. Eles fizeram uma análise entre 1929 e 2020. Olha o tamanho disso aqui, quase 100 anos de histórico, de base de dados para conseguir aplicar esse estudo. E eles avaliaram que, se você fizesse um day trade, ou seja, uma compra e venda no mesmo dia, a chance de você perder dinheiro podia chegar a 46%. Cara, é praticamente sorte, é jogar uma moedinha e ficar apostando no cara ou coroa, né? Quase 50% de chance de você perder de fato dinheiro. Então, cara, não faça essa história de day trade. Agora, quando a gente olha para 3 meses de investimento, quando a gente olha para aquele investidor que manteve a carteira investida em 3 meses, a gente viu que a chance de perder dinheiro foi de 33%. Então ela cai de quase meio a meio para 33%. Se você mantém isso por 3 anos, a chance vai para 15%. Se você mantém por 10 anos, 5% de chance de perder dinheiro. E para aqueles investidores que mantiveram o investimento na ação em mais de 20 anos, a chance de perder dinheiro ficou em menos de 1%. Então, de fato, a gente não pode falar que isso é sorte, a gente não pode falar que isso é jogo, né? A história da bolsa de valores aqui, se você conseguir juntar conhecimento e boas escolhas com o tempo, você definitivamente vai conseguir ter sucesso na sua carteira de investimento. Você vai conseguir chegar nessas metas que eu já vi passando aqui, né, de 20% ao ano de rentabilidade, 15% ao ano. Isso tudo vem com o que eu estou te contando hoje. Beleza? Isso não é mágica. E por que eu estou te falando que não é mágica? Porque a renda variável, quando você compra uma ação, é muito mais do que você comprar um papel, muito mais do que você comprar um ticker e colocar na sua carteira. Quando você investe numa empresa, numa ação, você compra uma ação, você está investindo numa empresa, você está investindo num negócio, tá bom? Então, se você está investindo num negócio, numa empresa, e essa empresa cresce ao longo do tempo, obviamente que você vai crescer junto. Obviamente que os seus investimentos vão te render ou em forma de dividendos ou em forma de valorização da própria ação. Isso é muito claro, beleza? Se você investe, por exemplo, se você tivesse voltado 20 anos atrás e comprado ações da Apple, olha só. Imagina, a Apple lá atrás já era 20 anos atrás, era uma empresa bastante conhecida e bastante admirada, mas olha o tamanho que ela se tornou, olha o tamanho que ela conseguiu chegar hoje. Então, aquele investidor que 20 anos atrás virou sócio da Apple, surfou esse sucesso inteiro que ela conquistou até aqui de forma esplêndida, conseguiu retornos excepcionais. Essa é a mentalidade que você precisa ter quando você compra uma ação. É a mentalidade de se tornar sócio de uma empresa. Beleza? É a mentalidade de você surfar junto o sucesso que ela vai conseguir obter ao longo do tempo e a riqueza que ela vai gerar. E essa riqueza vai vir para você em forma de dividendos, em forma de parte do lucro. O dividendo não é dinheiro que cai do céu. O dividendo é parte do lucro que a empresa teve ao longo daquele último ano e ela distribuiu para você como sócio. Ela está te remunerando por você ter assumido o risco com ela do sucesso, o risco do negócio que ela atua, tá bom? Empresas boas ao longo do tempo vão ficar mais fortes. Isso é fato. Em momentos de crise, essas empresas que já são empresas boas, empresas de destaques, elas vão se sobressair. Essas empresas, inclusive, vão começar a crescer de duas formas muito comuns. Primeira, comprando concorrentes que estão nesse momento de crise não conseguindo ter sucesso, ou ainda conseguindo ganhar market share sobre essas empresas. As empresas boas em momento de crise se tornam ainda maiores. Até por isso que aqui no Brasil a gente olha para o nosso mercado, a gente não vê tantas empresas assim. Porque aqui no Brasil a gente sabe muito bem que a gente vive crises de tempos em tempos, né? A gente é muito bom em viver e passar por crises. Nessas crises, essas empresas vencedoras, elas ficam cada vez maiores e cada vez mais dominantes do mercado. Cara, por que não, né, se tornar sócio de uma dessas empresas de sucesso? E como não, essa empresa não vai te gerar riqueza e não vai te retornar isso em forma de dividendos, em forma de valorização. Repara nas notícias que a gente tem visto aí nos últimos dias, né? Empresas tipo Americanas, que de repente, né, surgiu, se viu numa crise gigantesca, com uma dívida enorme que apareceu
no, no histórico dela ali, nas demonstrações de resultado, né? Apareceu o que eu estou te dizendo, é que foi divulgado agora, mas essa dívida já estava lá. As ações se desvalorizaram mais de 80%. E a gente tem uma série de outras empresas aí que eu poderia ficar listando aqui na Bolsa de Valores que não são bons investimentos. Essas empresas vão ser compradas pelas empresas top de linha. Essas empresas vão perder espaço no mercado, vão perder market share e vão ser engolidas pelas empresas top de linha. Você precisa conseguir identificar essas empresas para que você esteja do lado da empresa que é top, da empresa que vai ganhar mercado, da empresa que vai gerar riqueza por muitos e muitos anos. Beleza? É dessa forma que você vai conseguir ver sua renda passiva crescer, que você vai ver esses seus R$ 1.000 conseguindo se tornar realidade, pingando na sua conta todos os meses. Você vai ver a sua liberdade financeira ficando cada vez mais próxima. Fechou? Ah, Lucas, já entendi, eu faço as minhas análises, eu não fico seguindo dica nenhuma de quem não sabe do assunto. Tanto que eu fico toda hora tentando negociar aqui minhas ações, comprando e vendendo para conseguir achar essas boas oportunidades. Olha, se você pensou isso, eu vou te dizer que você está fazendo metade do caminho certo, metade do caminho errado. Isso porque ficar girando carteira, que é ficar procurando toda hora pelas melhores oportunidades, vendendo e comprando, vai te levar a perder tempo e perder dinheiro, tá? Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, ninguém sabe o que vai acontecer depois de amanhã, a gente não tem como saber isso. Isso é um fato, a gente não tem uma bola de cristal aqui que vai conseguir dizer o futuro. Você precisa investir seu tempo em conseguir analisar a empresa, identificar as boas oportunidades e seguir fazendo seus aportes nela. É tão simples quanto isso. Não inventa moda. Quem inventa moda perde dinheiro na história de investimento em renda variável. Você nunca vai achar o ponto de maior baixa da ação, o ponto em que ela está negociando pelo menor valor, assim como você nunca vai conseguir saber qual é o momento que ela vai estar sendo negociada pelo maior valor de todos para vender. Isso não é possível de ser feito. E se você conseguiu fazer ou conhece alguém que fez, foi sorte. Não tem como repetir isso de forma frequente e recorrente, tá bom? Então, para mim, o melhor exemplo aqui todo é a história nessa história da especulação é a questão das lojas americanas. Bom, você deve ter visto nos últimos dias o que aconteceu com isso, né? Lojas americanas chegou a cair mais de 70% em um único dia. Saiu a notícia de que, né, Lojas Americanas encontrou 20 bilhões de reais que não estavam sendo divulgados para o mercado em uma possível dívida que não estava clara e que então, de repente, a empresa aumentaria a dívida em 20 bilhões de reais. 20 bilhões de reais é muito dinheiro, tá? 20 bilhões de reais chega, né, próximo daquela dívida que pode ser até impagável. E esses 20 bilhões de reais não é a dívida toda. São esses 20 bilhões mais a dívida que ela já tinha. Isso fez a ação cair mais de 70% em um único dia. Eu tenho certeza, espero que não nenhum de vocês aqui, mas eu tenho certeza que algum investidor por aí comprou as ações no dia seguinte achando que era uma boa oportunidade porque a ação já tinha caído 70%. Cara, essa pessoa que tomou essa decisão, que comprou as ações das lojas americanas depois que ela caiu 70%, essa pessoa comprou, mas ela está investindo de forma especulativa, beleza? Ela está investindo porque ela quer tentar ganhar um dinheiro rápido e um dinheiro com possível subida do mercado. A chance disso acontecer é praticamente zero. Ah, mas Lucas, no dia seguinte as ações subiram. As ações chegaram a subir mais de 30%. Pergunta, você que comprou aqui, boa, Kelp, eu vi você falando que comprou. Cara, você comprou, você vendeu essa ação naquele dia que subiu os 30%? Eu vou te dizer que é provavelmente não. Porque a maioria das pessoas que compra a ação quando cai tanto, ela acaba segurando porque ela vê que a ação subiu 30% e aí ela pensa, putz, ela vai continuar subindo, eu quero ganhar um pouco mais. E aí a pessoa não vendeu a ação. O que aconteceu foi que na segunda-feira, né, veio mais notícias de possível recuperação judicial, que a empresa não vai conseguir pagar a dívida, que a empresa vai começar a dar calote, e aí as ações voltaram a desabar, tá? Fazer esse tipo de negociação é uma negociação especulativa. Exato, não, né? Essa negociação especulativa dificilmente vai dar certo. Essa negociação especulativa vai acabar te levando a casar com a ação, a ficar segurando essa ação agora por sabe-se Deus quanto tempo, até ela se recuperar, conseguir se valorizar, né? Se ela se valorizar, quando isso acontecer. Então, cara, não faz isso, não vale a pena. Ah, Lucas, mas teve alguém que ganhou 30%. É, teve alguém que ganhou 30%, mas a grande maioria vai perder 50%. Entendeu? Pensa o seguinte, ó, a empresa, tô dando exemplo das lojas americanas aqui porque é um caso que tá bem recente, bem quente aí na nossa memória, tá sendo bem falado, né? Ó, a empresa anunciou que a dívida dela cresceu da noite para o dia 20 bilhões de reais, tá bom? Isso não parece ser um bom sinal.
Além disso, a empresa escondeu isso por alguns anos, que a gente nem sabe quantos anos, né? Estão especulando de 5 a 7 anos, podendo ser até 10 anos. De qualquer maneira, o recado aqui é que a empresa escondeu isso dos acionistas. Ela escondeu isso de quem é sócio, ela escondeu isso de quem está investindo na própria Americanas. Faltou transparência, né? Não me parece também um bom sinal. A gente viu notícias de que os diretores da empresa no ano anterior, né, no ano de 2022, venderam as ações da empresa em massa. Por quê? Provavelmente, né, alguma coisa eles devem ter ficado sabendo e essa notícia não ficou sabendo, né, não foi divulgada para o mercado, eles aproveitaram, venderam as ações e o resto do mercado se ferrou. Também não é um bom sinal, né? Também é mais um sinal aqui de que a coisa não é nem um pouco boa. E além disso, o setor é bastante complicado e a empresa está correndo risco de falência com uma dívida dessa. Cara, esses 4 itens que eu acabei de compartilhar com você, pensa aqui de forma bem fria agora. Te parece uma boa oportunidade de investimento? Parece ser uma empresa que de fato faz sentido você ser sócio dela? Uma empresa que escondeu a dívida, uma empresa que faltou transparência, uma empresa que de verdade a diretoria da empresa está fazendo um movimento escondido do mercado e não está contando para os outros investidores minoritários? Nada disso é um bom sinal. Então, se você pensando friamente, né, consegue entender que não faz sentido ser sócio de alguém que faz isso com você, né, de alguém que está liderando a empresa dessa forma, por que comprar essa ação para tentar ganhar na especulação? Não vale a pena. Você já deve ter, não sei se você já ouviu um termo que a galera fala muito às vezes, né, a faca começa a cair, né, quando você está ali em cima da bancada, da cozinha, né, mexendo ali, cortando alguma coisa, às vezes a faca cai. Qual que é o seu instinto naquele momento? Tirar a mão, né, tirar o pé, pular para trás, né, para a faca não cair e furar seu pé minimamente. A gente dificilmente, né, tenta pegar uma faca caindo. No investimento é a mesma história, quando você vê um negócio desse acontecendo, tipo a Lojas Americanas, cara, não tenta pegar a faca caindo, deixa ela cair no chão, fica fora desse negócio. Tem muitas outras oportunidades de excelentes investimentos que de fato vão conseguir te trazer retornos com mais segurança e retornos muito melhores do que você tentar ficar achando essas furadas aí de investimento, tá bom? As ações da Americana já caíram aí 50% na segunda-feira, hoje deve ter caído mais um pouquinho, então não fique especulando, não perde tempo com isso, não existe essa história de dinheiro fácil, tá bom? O que vai acontecer se você ficar procurando só por dinheiro fácil é que o seu dinheiro aí, esse sim vai embora de forma bem fácil. É, final é simples: método, consistência e tempo. Esse daqui são os grandes sucessos, tá? Os grandes segredos do sucesso. E não ficar girando carteira, não ficar perdendo tempo acompanhando e tentando vender e comprar, vender e comprar, vender e comprar. Quem gira patrimônio perde dinheiro. Peguei aqui também um outro estudo que foi feito nos Estados Unidos, né, que é um mercado que tem muito mais tempo de vida do que o nosso, tem, né, muito mais maduro, por isso que tem tantos estudos nos Estados Unidos e nem tantos aqui no Brasil. Mas esse estudo dos Estados Unidos mostrou que numa janela de 15 anos de investimento, aquela pessoa que investiu US$ 1.000, né, no primeiro dia e não investiu mais nada e manteve os investimentos durante 15 anos, sacou no final US$ 2.775, tá? Multiplicou o patrimônio aqui, multiplicou o dinheiro por 3. Aquela pessoa que perdeu dentro de 15 anos, que são 5.479 dias, aquela pessoa que perdeu os 10 dias da maior alta, das maiores altas da bolsa de valores, não sacou mais 2.700, sacou 1.700, deixou de ganhar US$ 1.000, porque a pessoa perdeu simplesmente 10 dias em 5.479 dias de negociação da bolsa de valores. Isso aconteceu porque a pessoa ficou tentando negociar, tentando especular, tentando comprar e vender. Cara, o ativo é bom, você comprou a bom preço, mantém na sua carteira, segue fazendo o aporte enquanto o ativo permanecer bom, enquanto o preço seguir bom. Se alguma dessas duas coisas deixarem de acontecer, você para de aportar, beleza? Faça aí com que o investimento seja simples. Porque só dessa forma você vai conseguir se manter fiel ao método. Só dessa forma você vai conseguir seguir aportando nos seus investimentos e focando aí no seu trabalho, no seu dia a dia, que de fato vai gerar o seu salário, a sua renda, que você vai poder fazer os seus aportes ao longo do tempo. Fechado? Não fica aí girando carteira de investimento, isso daí é uma grande cagada. Antes de compartilhar aqui algumas dicas que eu separei especiais para você, eu quero só te fazer um convite rápido, porque vai rolar a semana de dividendos para toda a vida. Vai acontecer entre os dias 23 até 30 de janeiro. Um evento 100% online, totalmente gratuito, onde eu vou ensinar os pequenos investidores a também chegarem nos R$ 1.000 pingando na conta aí todos os meses. Para se inscrever, é só ir na bio aqui do Instagram, clicar no link, que você já vai conseguir se inscrever e participar dessa semana. Começa na segunda-feira já, na semana que vem.
Então, não vacila, porque já está chegando, tá bom? Você que está participando de todas as lives que eu tenho feito, né? Não só a de hoje, a de ontem, mas as lives da semana passada, você sabe que renda variável, ações são de fato investimentos que vão te ajudar a crescer seu patrimônio ao longo do tempo. As empresas crescem, você cresce junto, beleza? É como se fossem os atacantes de um time de futebol. São aqueles caras que de fato vão conseguir fazer gol e fazer você ganhar o jogo, tá? Mas nós somos pequenos investidores equilibrados. E, como um time de futebol que não vive só de atacante, a nossa carteira de investimento também não vai viver só de ações. Também não vai viver só de renda variável. A gente precisa ter uma parte dos nossos investimentos, do nosso patrimônio, em renda fixa. Afinal de contas, a renda fixa protege patrimônio. É o dinheiro da reserva de emergência, é o dinheiro dos objetivos mais de curto prazo, são os jogadores de defesa do nosso time, tá? Ninguém joga com 10 defensores, porque se você jogar só com defensor, na melhor das hipóteses, você vai sair empatado, não vai ter gol, né? Você vai fazer 0-0. E também ninguém joga só com atacante, porque por mais que você vai fazer um monte de gol, você vai tomar tanto gol que você vai acabar perdendo o jogo. Um jeito fácil, então, de você entender como dividir a sua carteira de investimento entre empresas de ataque, né, investimentos atacantes, que são renda variável, e empresas defensivas, que seria investimento em renda fixa, é você usar a chamada regra do 100. Você conhece ou já escutou essa regra do 100? Ela funciona da seguinte forma, tá? Você vai pegar 100%, número 100% mesmo, vai pegar a calculadora, vai fazer a conta aí, 100% menos a sua idade, beleza? Tão simples quanto isso. O resultado que der essa conta é o tanto de dinheiro que você deveria ter investido em renda variável. Exemplo, se você tem 30 anos, a gente vai pegar 100%, né? 100 menos 30 vai dar 70%. Então, você deveria hoje ter 70% da sua carteira de investimento em renda variável, tá? Isso não é nenhuma mágica. Por que isso? Porque quando você investe em renda variável, você está correndo um maior risco. Você, obviamente, quando você corre maior risco, você tem chance de maior retorno. Só que quando a gente está correndo mais risco, a gente precisa ter o tempo a nosso favor. Você precisa ter uma janela de tempo maior, caso, né, aquele investimento em dado momento entre numa crise e acabe se desvalorizando, você não precise usar aquele dinheiro e vender na baixa de mercado. Se você fizer isso, você vai perder grana. Então, para você poder escolher a melhor hora de vender, você precisa ter uma janela de tempo mais longa. Por isso que a regra do 100 é uma regra bacana. Porque quanto mais novo você é, quanto menor a sua idade, mais risco você tem que tomar na sua carteira de investimento. Porque se em dado momento o mercado estiver ruim, você vai ter muito tempo ainda para conseguir surfar o mercado positivo e para continuar fazendo seus aportes. Você vai ter mais tempo ainda de renda ativa, você vai ter mais tempo de trabalho, de salário, assim por diante. Conforme você vai chegando perto da aposentadoria, que é a fase em que a gente começa a ter menos tempo de renda ativa, você precisa começar a proteger mais o seu patrimônio. Então, se, por exemplo, você tem 50 anos, você deveria ter sua carteira 50% em renda variável e 50% em renda fixa. Se você tiver 70 anos, a sua carteira deveria estar, né, 30% em renda variável e 70% em renda fixa. Beleza? Essa regra do 100 é uma regra muito simples, é uma regra fácil de ser aplicada e é um excelente ponto de partida. Ah, Lucas, mas essa é a única forma? Não, não é. Essa é uma das formas, é uma forma simples que funciona muito bem. É um guia que eu estou te dando para você começar. Pô, quando a gente vai para uma cidade nova, para algum lugar que a gente não conhece, a gente normalmente precisa de um GPS, né? Vai parar, se você tiver sem GPS, você vai encontrar um taxista, que normalmente é quem conhece a cidade, vai fazer as suas perguntas ali para chegar no seu destino. Então, cara, você precisa de um guia para começar a se locomover por aquele lugar. Quando você está começando a investir, é legal que você tenha algum guia para dar o pontapé inicial. E ao longo do tempo, conforme você for adquirindo conhecimento, aqui comigo, inclusive no canal, você vai conseguindo entender que existem outras formas melhores até de você gerenciar a sua carteira de investimento, tá bom? E aí você vai ajustando de acordo com o seu perfil, tá? Então, regra dos 30 é o primeiro ponto de partida. Resumo rápido da regra dos 30. Você vai pegar o número 100, vai subtrair da sua idade e o resultado é quantos por cento da sua carteira você precisa ter investido em renda variável. Então, se eu tenho 30 anos, 100 menos 30 vai dar 70, 70% é a minha carteira em renda variável. Fechou? Simples, né? Bom, falando em guia, então, quero te convidar aqui para a nossa semana de dividendos para toda a vida. Lá eu vou conseguir, de fato, né, te ensinar como que você vai conseguir investir com mais tempo e mais qualidade para você aprender a investir e ter os seus R$ 1.000 pingando na conta todos os meses. Vai acontecer entre os dias 23 e 30 de janeiro. Já, então, a partir de semana que vem, na segunda-feira, um evento 100% online, totalmente gratuito. Beleza? Basta você clicar aqui no link que está na bio do Instagram e aí você já vai conseguir fazer a sua inscrição. Estou repetindo, galera, porque essa semana de dividendos para toda a vida não vai ser aberta aqui no Instagram,
Então, é só para quem está inscrito, vai ser lá no nosso espaço fechado, só para aquelas pessoas que estiverem participando. Então, se você não se inscrever, você não vai conseguir acompanhar todo esse conteúdo que eu vou passar para vocês a partir de segunda-feira que vem. Fechou? Espero que você tenha curtido da live de hoje, espero que você tenha gostado e aproveitado. Amanhã tem mais live, 19h45 também. A gente vai falar quais são os investimentos, né, que vão de fato conseguir te gerar dinheiro pingando na conta todos os meses. Fechou? 19h45, então, te encontro aqui no Instagram. Um abraço e até amanhã.